Irmão, nós vamos continuar com as nossas mensagens, nossa série de mensagens sobre as doutrinas bíblicas. Nós já falamos a respeito das Escrituras Sagradas, já falamos sobre o nosso Deus Todo-Poderoso, falamos acerca de Jesus Cristo, o Filho de Deus, falamos sobre o Espírito Santo já, e hoje vamos falar a respeito do homem, a maneira como o Senhor Deus nos fez, como Ele nos criou, e qual deve ser a nossa atitude diante de tudo que o nosso Deus é nas nossas vidas. Amém? Que todos possamos estar atentos à palavra do Senhor para a nossa edificação, porque é um privilégio, irmãos. Nós estamos vivendo dias onde muitas pessoas não têm essa preocupação de pregar a palavra de Deus, de pregar o verdadeiro evangelho. E muitas vezes as pregações que ouvimos nos dias de hoje é só para exaltar o nosso eu, exaltar a nossa vida pessoal, para buscar bênçãos materiais para nossas vidas, e esquecemos de dar a glória devida ao nome do Senhor. Esquecemos de tudo aquilo que Ele fez por nós, e a nossa missão como igreja, que é estudar a palavra de Deus, compreender a palavra e ensinar a palavra de Deus para aqueles que ainda não conhecem, que não têm o discernimento do evangelho. Porque as bênçãos materiais vão passar, vão acabar. O que vai permanecer é a palavra de Deus que nos conduz para a vida eterna com o nosso Deus, aquele grande dia que Ele tem preparado para todos nós. Amém, irmãos? Daí a importância desse estudo das doutrinas bíblicas para as nossas vidas. Amém? Vamos falar hoje sobre antropologia, a doutrina do homem. Por um ato especial, o homem foi criado por Deus, a sua imagem e conforme a sua semelhança, e disso decorre o seu valor e dignidade. Nós somos a coroa da criação de Deus, nós somos especiais para Deus. O homem foi criado conforme a sua imagem, o homem foi criado por Deus, a sua imagem conforme a sua semelhança. Alguns estudiosos falam que nós somos criados à semelhança do Adão espiritual, que é Jesus Cristo. Porque a Bíblia fala que ninguém jamais viu a Deus. Porque o nosso Deus, Ele não tem uma aparência física, uma aparência visível. É um Deus que enche todo o universo, toda a terra, todas as coisas. Então, como nós conhecemos Deus? Através de Jesus Cristo. Porque Jesus é a imagem de Deus. Ele é a revelação de Deus aqui na terra para o ser humano. Então nós somos criados, quando fala imagem e semelhança, é a imagem e semelhança de Jesus Cristo, o eterno Filho de Deus, o primogênito de toda a criação. Amém, irmãos? Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 1, onde nos fala a respeito da criação do homem. Gênesis, capítulo 1, a partir do verso 26. Assim nos diz a palavra do Senhor. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus Pai, Filho e Espírito Santo estava ali na criação do homem. Façamos, a palavra está no plural, façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança. Então, nós não temos os atributos que o nosso Deus tem, que o nosso Deus ele é onipotente, Ele é onisciente, Ele é onipresente, mas nós temos outros atributos de Deus, bondade, justiça, amor e muitos outros, porque nós somos criados à semelhança de Deus. Nós temos inteligência, temos o intelecto, sabemos discernir entre o bem e o mal. Tudo isso que Deus concedeu a nós como criação, como a sua criação, como a obra-prima de Deus. E Deus, a partir do verso, continuando aqui o verso 26, assim nos fala: domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que
que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que dou a vocês todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês, e dou todos os vegetais com alimento a tudo que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu, e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, se foi o 6º dia. Nós vimos aqui a maneira como Deus, Ele nos criou dessa forma especial, e nos deu domínio sobre todas as coisas, sobre os animais, sobre toda a criação, sobre as plantas. E Ele nos criou para sermos felizes, para vivermos eternamente no jardim do Éden, aquele lugar maravilhoso. Se não houvesse as consequências do pecado, que vamos ver no decorrer, mais para frente, sobre o nosso estudo. Mas até aí nós entendemos que nós fomos criados por um ato especial de Deus. O homem foi criado por Deus à sua imagem e conforme a sua semelhança. E disso decorre o seu valor e a sua dignidade. Nós temos um valor muito especial para Deus, ao ponto dele dar o seu único filho para morrer em nosso favor. Amém, irmãos? Seu corpo, o corpo do homem, do ser humano, da humanidade, foi feito do pó da terra, e para o mesmo pó há de voltar. Nós fomos criados de uma maneira especial. Deus, quando estava criando todas as coisas, Ele só dava uma ordem: façamos tal coisa, produza a terra, cria os animais. Mas o homem foi criado de uma maneira especial. Ele foi criado do pó da terra. Você pode imaginar Deus lá pegando o pó molhando, fazendo aquela massa, tal, aquele barro, e moldando e formando ali o ser humano, e depois até soprar ali o fôlego de vida. E nós sabemos aqui, nós somos feitos do pó, e ao pó nós vamos retornar, como diz a palavra de Deus. Gênesis 2, verso 7, assim nos diz: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Criados do pó da terra, e recebemos o Espírito, o sopro de Deus. O Espírito é o sopro de Deus, aquele que nos dá vida. E assim Ele nos fez, Ele soprou em nossas narinas, nos tornamos um ser vivente. Amém? Verso 3, 19, o capítulo 3, verso 19, assim nos diz: com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Todos temos que ter essa certeza. Nós vamos morrer, vamos retornar ao pó, porque do pó nós fomos tirados. Amém? Outro ponto que quero destacar aqui com os irmãos, ainda falando um pouquinho a respeito disso aqui, é Eclesiastes 3, verso 20. Eclesiastes 3, verso 20, mais um texto que confirma essa verdade. Todos vão para o mesmo lugar. Todos vão para o mesmo lugar. Vieram todos do pó, e ao pó todos retornarão. Amém? Só confirmando aqui essa parte. E o terceiro ponto: seu espírito procede de Deus, e para ele retornará. O nosso espírito foi dado por Deus, foi soprado por Deus. Então, quando a pessoa morre, o espírito vai retornar para Deus. É mais uma verdade aqui acerca do homem. Eclesiastes 12, versículo 7.
Eclesiastes 12, verso 7. O pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Amém? Isso quando a pessoa morre, a pessoa volta para o pó e o espírito volta para Deus. Por que eu estou frisando bem essa parte de que o espírito volta para Deus? Porque existe uma teoria da reencarnação que todos conhecem, que a pessoa morre, encarna em outra pessoa, depois morre, encarna em outra e assim vão indo. E há pessoas, há religiões que acreditam que a pessoa encarna até num animal. Eu trabalhava para um homem, um coreano, aí um dia apareceu uma barata, e eu sem me preocupar, fui lá e matei a barata, né? Ele falou, essa barata podia ser a reencarnação de alguém, você vai e pisa nela. Eu falei, agora já era, já foi. Se era a reencarnação de alguém, não vai reencarnar mais, já era. Então, irmãos, são entendimentos que as pessoas têm. Essa doutrina de reencarnação não existe a doutrina da ressurreição. Nós vamos morrer e vamos ressuscitar para estar eternamente com o Senhor, uns para a vida eterna e outros para o castigo eterno. Essa é a certeza que nós temos dentro da palavra do Senhor. Amém? O quarto ponto, o Criador ordenou que o homem domine, desenvolva e guarde a obra criada. Como nós já vimos lá em Gênesis, voltando para Gênesis capítulo 1, o homem tem uma ordem para dominar a todas as coisas, dominar no sentido de cuidar, de preservar. Igual nós vimos aí sobre o meio ambiente, sobre as queimadas que está acontecendo, sobre a poluição, como esse mundo está vivendo. Se cada um fizesse a sua parte, o mundo estaria bem melhor. Nós sabemos que tudo isso vai acabar, mas enquanto estivermos aqui, temos que fazer a nossa parte. Até ali, quem puder reciclar o lixo, fazer uma limpeza, fazer uma faxina, ver algum lixo no chão, você puder recolher, não jogar o lixinho pela janela do carro, tudo isso faz parte, irmãos. Uma pequena coisa que nós fazemos para preservar o meio ambiente será muito bom, será importante para o local onde estamos habitando. Isso faz parte também da nossa mordomia cristã, amém? Porque nós fomos criados também com esse objetivo. Gênesis capítulo 1, a partir do verso 21. Gênesis 1, a partir do verso 21. Assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas, de acordo com as suas espécies, e todas as aves de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então Deus os abençoou, dizendo: sejam férteis e multipliquem-se, encham as águas dos mares e multipliquem-se as aves na terra. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o 5º dia. E assim continuando aqui. E disse Deus: produz a terra seres vivos de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. E assim foi. Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies e os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Resumindo, o homem foi criado para dominar, para desenvolver, para guardar, para cultivar ali do Jardim do Éden. A vantagem que eles tinham é que tudo era produzido naturalmente. Ele não tinha que trabalhar na terra, porque a terra não produzia espinhos, não produzia ervas daninhas, era tudo uma mil maravilhas, porque Deus criou tudo lá no Jardim do Éden. Só depois do pecado do homem que a terra começou a produzir espinhos e ervas daninhas. Para vocês terem uma ideia, não havia nem chuva na terra, porque havia um vapor, uma neblina debaixo da terra e aquilo preservava toda a plantação. A chuva só veio sobre a terra no tempo de Noé, depois do pecado, da degradação da humanidade, porque Deus cuidava de tudo ali no Jardim do Éden. O homem só tinha que ir lá e pegar o seu fruto ali e se alimentar.
Só 2 frutos que era proibido que ele comesse, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal e da árvore da vida. E essa é uma outra história que vamos falando posteriormente. Outro ponto aqui, irmãos. Nós fomos criados para a glorificação de Deus, para a glória de Deus. O ser humano precisa entender. Você não foi criado para querer se engrandecer, estar acima das outras pessoas, para ter uma vida de soberba, achar que você é melhor do que os outros, mas nós fomos criados para glorificar a Deus. Então, o que aprendemos aqui? Tudo que você for fazer, não somente estar aqui na igreja cantando, louvando, adorando, quer seja lá no seu emprego, na escola, você com a sua família, lá no seu lar, tudo que você for fazer é visando a glória de Deus, porque nós já estamos vivendo uma vida espiritual. Aqueles que um dia aceitou a Jesus como seu Salvador, ele está vivendo já uma vida espiritual, uma vida restaurada, ele já está reinando com Cristo, então já tem que glorificar o Senhor aqui na terra, com tudo que você tem. A Bíblia fala que assim como você apresentava o seu corpo antigamente para o pecado, para fazer coisas erradas, você tem que apresentar o seu corpo agora para glorificar a Deus, com a sua mão, com os seus pés, com os seus olhos, com a sua fala, com tudo que você tem, é para a glória de Deus. Amém? Esse foi o objetivo que Deus criou os seres humanos, né, para o louvor da sua glória. 1 Coríntios, capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31. Aqui está bem, esse versículo está bem resumido, e assim nos fala: assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Quer comamos, quer bebamos, ou qualquer outra coisa que você for fazer, até as coisas mais simples que você for fazer. Se você estiver lá varrendo a casa, cuidando, é para a glória de Deus também, irmãos. Tudo que você for fazer é para a glória de Deus, porque você é a coroa da criação de Deus. Amém? E continuando aqui, seu propósito, o propósito do homem, do ser humano, da humanidade, é amar, conhecer e estar em comunhão com o seu Criador, bem como cumprir sua divina vontade. O propósito do homem, o propósito do ser humano é, primeiramente, amar, conhecer a Deus, estar em comunhão com o seu Criador, bem como cumprir sua divina vontade. E a divina vontade do Senhor está aqui na Bíblia, que é a sua palavra. João capítulo 14, verso 23 e 24. João 14, 23 e 24. Respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Esse é um critério para julgar se alguém ama a Deus ou se não ama, né? Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Aqui foi Jesus que falou, irmãos. E ele continua aqui com essa palavra: meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos nele morada. Aquele que não me ama não obedece às minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Então, uma manifestação, uma prova de que nós amamos a Deus é quando obedecemos os seus mandamentos, obedecemos a sua palavra. E quando amamos a Deus, o Pai também nos amará. Quando amamos a Jesus, obedecemos a sua palavra, o Pai também nos amará. Amém? E continuando, Miqueias 6, verso 8. Miqueias 6, 8. Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade
e ande humildemente com o seu Deus. Amém, irmãos? O que Deus requer de nós, o que Ele nos mostrou dentro da sua palavra, através dos profetas. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. A palavra nos fala que Deus, Ele exalta os humildes, e Ele abate aquele que é soberbo, aquele que se engrandece, aquele que se exalta. Amém? Então precisamos ser obedientes à palavra de Deus, tudo aquilo que Ele determinou para nós como igreja. Jeremias 9, 23 e 24. Jeremias capítulo 9, 23 e 24. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza, mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor, e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois é destas coisas que me agrado, declara o Senhor. Se você tem alguma coisa para se gloriar, para se engrandecer, você tem que se gloriar de conhecer o Senhor. Não adianta se gloriar na sua sabedoria, querer ser melhor do que os outros, porque o importante é conhecer ao Senhor. Não adianta você ser rico, ser milionário, se gloriar na sua riqueza que você possui e não se gloriar no nosso Deus. Mas quem gloriar, se glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois é destas coisas que me agrado, declara o Senhor. Amém? Próximo ponto, próximo e último ponto. Ser pessoal e espiritual. O homem precisa ser, é um ser pessoal e é um ser espiritual. O homem tem capacidade de perceber, conhecer e compreender, ainda que em parte intelectual e experimentalmente, a verdade revelada e tomar suas decisões em matéria religiosa. Vou repetir aqui. Ser pessoal e espiritual. O homem tem capacidade de perceber, conhecer e compreender, ainda que em parte, intelectual e experimentalmente, a verdade revelada e tomar suas decisões em matéria religiosa, sem mediação, interferência ou imposição de qualquer poder humano, seja civil ou religioso. Aqui é um texto bem grande, mas dá para que vocês compreendam. É a nossa diferença dos animais. Os animais, há pessoas que falam que os animais pensam, né, irmãos? Mas os animais, eles são irracionais. Embora eles tenham muitas atitudes assim, que dá a impressão de que eles pensam, da maneira como eles agem, os animais, eles são irracionais. Essa é a diferença do animal, do animal irracional, do animal racional que somos nós. O ser humano é um animal também. Nós também somos animais, mas animais racionais. Então nós temos entendimento, nós temos intelecto, nós compreendemos as coisas, sabemos discernir entre o bem e o mal. Até aqueles selvagens que não têm o conhecimento da civilização, que vivem lá no meio da floresta, eles têm o senso de justiça, eles sabem discernir o bem, eles sabem discernir o mal, eles conhecem os tempos, conhecem as estações, eles contemplam a grandeza de Deus também, embora eles muitas vezes possam atribuir a grandeza de Deus a um outro ser. Eles constroem deuses, porque eles têm essa necessidade de adoração. O homem foi criado com essa necessidade de adoração, e às vezes eles adoram alguma coisa porque eles não têm esse discernimento para adorar diretamente o Criador, mas ele tem esse entendimento, a necessidade de adoração, e por isso que muitas vezes eles criam um Deus. Alguns adoram o sol, outros adoram a lua, outros criam uma imagem. Daí a necessidade de que o Evangelho chegue lá, que os mistérios sejam revelados, para que o véu caia dos seus olhos e eles compreendam essa adoração a Deus. Está aí a missão dos missionários, né? Eles são adoradores, mas não com entendimento. Daí a necessidade da pregação da palavra de Deus.
Então nós podemos entender, nós temos que entender que, ainda que em parte, intelectual, experimentalmente, a verdade revelada e tomar suas decisões em matéria religiosa, sem mediação, interferência ou imposição de qualquer poder humano, seja civil ou religioso. O que eu estou querendo dizer aqui, irmãos, de uma maneira um pouco complicada. Você não pode entrar na mente da pessoa e colocar lá a palavra de Deus dentro da mente da pessoa. Ele tem capacidade para compreender. O que você pode fazer? Clamar ao Espírito Santo que toque naquele coração, que o Espírito Santo fala diretamente ao espírito humano. É o Espírito que testifica com o nosso espírito. E é Ele que vai revelar ali a verdade. E através do entendimento humano, Ele vai compreender as verdades da palavra de Deus. Você pode ser o maior conhecedor da palavra de Deus, mas você não vai conseguir converter ninguém. Nenhum ser humano tem condição de converter o outro através dos seus argumentos, através da sua sabedoria humana. Porque as coisas espirituais são discernidas espiritualmente, como nós vimos na semana passada. O ser humano tem que buscar, ele tem que querer, ele tem que ter um propósito para que a palavra possa fazer efeito na sua vida. Amém? Vamos entender um pouquinho aqui em Romanos capítulo 1, onde nos fala da revelação natural de Deus. Romanos capítulo 1, a partir do verso 18, se nos diz a palavra: portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Vamos ler até aqui. É um texto bem interessante, irmãos, que o ser humano não tem desculpa para falar que não existe Deus. Tanto que a Bíblia fala: disse o nécio no seu coração, não há Deus. Disse o tolo no seu coração, não há Deus. Porque a criação revela a glória de Deus. Lá no Salmo 19 fala que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das tuas mãos. Você contempla o sol, a lua, as estrelas, a obra da mão do nosso Senhor. Você contempla a criação da humanidade, um bebezinho sendo formado no ventre, não é, Juliana, não é, Amanda? Você vê o bebezinho ali sendo gerado, vai crescendo, 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 até que chega o momento dele nascer. Eu costumo dizer que o nascimento de uma criança é a maior prova da existência de Deus. É um milagre muito grande, irmãos. É um milagre muito grande o nascimento de um bebê. Mostra que realmente o nosso Deus existe. E as pessoas contemplam, eles veem todas essas coisas e não param para pensar: será que não tem um Criador, um ser supremo que criou todas as coisas? Por isso que Deus fala que o ser humano é indesculpável. Indesculpável. Quando nega a existência de Deus, ele é indesculpável. Portanto, que Deus ele não perdoa quando a pessoa não dá glórias a Deus. Igual fala que ao invés de dar glórias a Deus, constroem objetos de adoração. Como eu vou ler aqui novamente, aqui no versículo 20, a partir do verso 22. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso que Deus entregou o homem ao pecado, à sua vontade própria,
porque ele não deu glórias ao Criador de todas as coisas. Amém? E ainda sobre a responsabilidade do homem. O homem não tem desculpa diante de Deus. Quando ele chegar diante de Deus, ele não vai ter desculpa nenhuma. Alguns pelo conhecimento da criação de Deus e outros pela revelação da palavra de Deus, pela pregação do Evangelho. Principalmente aqueles que ouviram o Evangelho não vai ter desculpas diante de Deus. Como nós vamos ver aqui em capítulo de João, capítulo 3. João, capítulo 3. Vamos ler a partir do verso 16, que já foi lido hoje, aqui nessa noite. João, capítulo 3, a partir do verso 16. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Amém, irmãos? Vamos ler até aqui, até o verso 19. Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira incrível, uma maneira maravilhosa, uma maneira que nós não podemos nem compreender, que deu o seu único Filho para morrer na cruz em nosso favor. E nós temos que aceitar esse Evangelho da nossa salvação, e aceitar o Evangelho com responsabilidade. O Evangelho traz responsabilidade, traz compromisso, traz mudança de vida, traz transformação, porque a partir do momento que nós aceitamos Jesus, o Espírito Santo passa a habitar em nossa vida, e é o Espírito Santo que vai nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo vai nos ensinar as verdades da palavra de Deus, e nós vamos viver uma vida que agrada a Deus até aquele dia quando Ele vier buscar a sua igreja. Amém, irmãos? Vamos parar por aqui, mas que possamos ter compreendido o propósito do homem, o propósito da criação, e assumir um compromisso com esse propósito. O que Deus espera de nós? O que Ele espera de você? O que Ele espera de mim? O que nós estamos fazendo? Qual é a nossa missão? O que Deus colocou em nossas mãos para realizar? Vamos pensar, vamos analisar tudo isso e vamos viver o verdadeiro Evangelho, vamos viver a palavra de Deus, porque aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, os obedece, esse é o que me ama. Amém, irmãos? Vamos colocar em pé, nós vamos orar nesse momento, vamos encerrar esse culto. Pedir para o irmão Rafael preparar um louvor para cantarmos como encerramento. Amém, irmão Rafael? Oremos, irmãos. Maravilhoso Deus, mais uma vez estamos aqui diante da Tua presença e nós damos graças a Ti, ó Pai, por tudo quanto já foi realizado nesse culto, pela Tua palavra, pelos louvores que já foram entoados aqui nessa noite, ó Pai, por cada vida que adentrou esse templo, cada pessoa, cada família. Visita especial a todos nós aqui, ó Pai, no poder do Teu Santo Espírito, que o Espírito Santo venha nos convencer de tudo aquilo, de todo o Teu propósito, da Tua vontade para as nossas vidas, e que possamos ser pessoas melhores, que possamos progredir a cada dia, ó Pai, até alcançarmos o nosso alvo, que é sermos semelhantes ao nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, que todos nós possamos assumir esse compromisso, essa missão que temos como os Teus servos, ó Pai. Cuida de cada um de nós, tira todos os empecilhos, todas as barreiras, repreendendo em nome de Jesus toda a ação do inimigo sobre as nossas vidas, que possamos ter plena liberdade para Te servir, para Te adorar. Abençoa essa semana, para que seja uma semana de paz, uma semana de alegria para o Teu povo, e que todos os momentos possamos lembrar que temos um Deus verdadeiro que cuida de nós, que age em nosso favor. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.